Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Vamos lá, queridos. Misley, Provérbios. Vamos aprender um pouquinho o que o Eterno quer falar conosco. É um curso extenso, eu falei para vocês, porque cada versículo traz uma revelação diferenciada, não é? Versículo 30 do capítulo 3. Vamos lá, queridos, não é? Nós estamos aí a passinhos de tartaruga, não é verdade? Mas vamos absorvendo, não é? Aquilo que pode fazer de nós pessoas melhores. Não discuta com um homem sem motivo, se ele não te fez mal algum, não é? Queridos, é muito comum, principalmente dentro das famílias, queridos, ter uma irritação, pais com filhos, filhos com os pais, um problema lá que o vizinho tem uma infiltração na casa do vizinho, o outro vizinho, o vizinho nem sabe que tem infiltração, queridos, nem sabe, mas aí começa a se tomar raiva do outro, é o cachorro que está latindo à noite, é um monte de coisa que acaba trazendo aí entre as pessoas. Marido entende errado o que a mulher fala, mulher entende errado o que o outro fez, não é? Já discutir, queridos, quando uma pessoa fez mal para você, já é ruim aos olhos de Hashem, não é? Porque ele muitas vezes coloca para a gente por que nós não sofremos o dano, não é? Por que nós vamos entrar em demanda contra alguém, sendo que nós temos tantas coisas erradas na nossa vida? Então por que a gente vai entrar numa peleja contra outra pessoa, não é? Shaul Hashalier fala isso com muita propriedade, quem fez o curso de Coríntios, não é, com a gente, 1 Coríntios 6:7, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque então não sofrem o dano, não sofrem injustiça, não é? Eu vou ler na linguagem de hoje, porque é muito difícil esse texto. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor você sofrer a injustiça? Não seria melhor você ficar com prejuízo, não é? Mas pelo contrário, vocês cometem injustiça, roubam e fazem tudo isso contra os seus próprios irmãos. Na verdade, isso, queridos, tem sido uma prática nos dias de hoje. Hoje a justiça, queridos, serve para justamente existir demandas entre pessoas, não é? Nós não podemos nos levantar contra alguém e que não tenha feito mal algum. Sabe, queridos, essas impressões que as pessoas têm, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa virou o rosto para mim. Olha, coisas que estão dentro somente da cabeça da pessoa e são obras de Shedim, queridos, obra de demônios que fazem isso na mente humana, não é? Olha só, é importantíssimo que nós tenhamos entendimento que nós não podemos de modo algum imputar o mal para alguém que nos faz o bem, queridos. Tenha misericórdia eterna das nossas almas, reconheça os maridos, suas esposas, esposas, seus maridos, pais, os filhos, filhos aos pais, amigos aos amigos, e saibam reconhecer em louvor e dignidade a vida daqueles que o Eterno te deu. Versículo 31, não inveje um homem de violência e não escolha nenhum dos seus caminhos, queridos, texto atualíssimo para nossas vidas, aonde hoje a violência é avultada, não é? Uma pessoa que é um justiceiro, uma pessoa que bateu, levou, acaba sendo justamente o ícone. Imagina se o Eterno agir assim conosco, queridos. Eu sempre lembro que na mesma medida que nós medimos, nos medirão e se acrescentará. Eu sempre lembro desta palavra, não é? Não inveje um homem de violência. Essas ações, queridos, não vai prosperar perante os olhos de Hashem. E se nós admirarmos essas ações, nós concordamos, nós nos tornamos cúmplices das obras destas pessoas.
As Escrituras nos asseguram que nós não podemos nos tornar cúmplices de obras mortas, queridos, pelo amor do Eterno. Que você tenha entendimento quando você vê uma situação ocorrendo desta maneira, não é? É muito complicado. As Escrituras, elas deixam muito claro, Efésios 5:11, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, reprovai-as. Olha só, queridos, até sobre a espiritualidade, cuidado a levantar as mãos, queridos. 1 Timóteo 5:22, a ninguém ponha precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice do pecado dos outros, conserva-te a ti mesmo puro, queridos. Tenha muito cuidado. 2 João 1:11, porquanto aquele que dá shalom a uma pessoa que está na iniquidade se torna cúmplice das suas obras más. Imagina, eu receber alguém com shalom, eu acabo me tornando cúmplice, porque eu estou colocando bênção sobre aquela pessoa que o Eterno não abençoa, queridos. Não é? É muito complicado, não é? Risgá-los, Apocalipse 18:4. Ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e não participarem dos flagelos, os flagelos que virão sobre a Babilônia, queridos. Nós temos de nos remover, nos tirar. Queridos, cuidado quando você admira aí o jagunço, o justiceiro. Cuidado, queridos, se esse homem está praticando a injustiça, você se torna cúmplice das suas más obras. Por isso, queridos, eu tenho uma luta tão grande com relação à pornografia, porque uma pessoa que se alimenta da pornografia, ela é cúmplice da fornicação ou do adultério daquelas pessoas que estão envolvidas ali. Ela é cúmplice de tudo aquilo que ela assimila. Ela se torna, ela apoia, ela realça a vida daquelas pessoas, e o pecado daquelas pessoas se torna dela, mesmo que ela apenas tenha visto com os seus olhos. Cuidado, queridos, cuidado, não escolha nenhum dos seus caminhos. Versículo 32, pois o homem pérfido é uma abominação a Hashem, mas o seu conselho está com os íntegros. Queridos, uma pessoa que age com violência, só um instante, queridos. Queridos, desculpa, que a gente ainda está em obras, né? Olha só, queridos, o homem pérfido é uma abominação a Hashem, mas o seu conselho está com os íntegros. O homem pérfido é uma abominação. Os homens retos são aqueles cujos corações buscam o conselho de Hashem, caminham diante dele sob os seus conselhos. Não é que nós possamos ser retos, queridos, porque nós sabemos fazer o bem. Nós nos tornamos retos quando nós ouvimos o seu conselho. Segundo sua compreensão, eles amam a Hashem, até que ele lhe revela todos os seus segredos. A intimidade de Hashem, queridos, é para os que o temem, aos quais ele fará conhecer a sua aliança, não é? Olha, queridos, desde que nós vemos as questões de profetas e de tantas pessoas que escolheram pelo caminho reto, escolheram pelo caminho íntegro, nós vemos profetas que sofreram ao extremo, como a gente vê o caso do profeta Irmiarro, Jeremias, que eu acredito, queridos, que foi um dos profetas que mais sofreu pelo fato de ter sido proibido de casar, não é? Tendo as suas perspectivas de vida pessoal completamente amputadas, e ele confiou no Eterno. E houve um momento, diante do seu sofrimento, ele diz que o Eterno o enganou e ele se deixou ser enganado. Esse registro chega para nós com qual objetivo, queridos? Com o objetivo de que eu e você não venhamos a sofrer a tal ponto de duvidar do caráter do Eterno, não é? Que eu e você possamos aprender com Irmiarro, com Jeremias,
o posicionamento que ele teve, diferente de Ezequiel, não é, queridos? Ezequiel teve a esposa morta, a esposa foi morta diante das coisas que iriam acontecer, o Eterno resolveu levar aquela mulher, e é muito difícil, queridos, quanto mais próximo do Eterno, mais a nossa equação pode ser movida por Ele. Isso não quer dizer que vai ser movida de um modo que nós gostemos, aparentemente nós entendamos. Imagina só como é que esse profeta é do Eterno e a mulher dele morre. Como é que o Eterno vai usar uma situação como essa para me orientar, não é? E como que eu vou ficar diante dos outros, não é? Como que as pessoas vão me ver? Olha só, eu não deveria ser protegido, eu não deveria ser guardado, eu não deveria ser colocado diferencialmente das outras pessoas, não é? E esse é o posicionamento de cada pessoa que não se aproxima do Eterno ao ponto dele poder mover a sua equação de um modo como este tipo de movimento que nós vimos na vida de Ezequiel, onde a própria esposa dele foi morta. No caso de Irmiarro, você não vai se casar, você está proibido de contrair núpcias. Queridos, ele estava apaixonado por uma pessoa, decidido a se casar, não é? Então, muitas pessoas pensam que a proximidade a Hashem... Ontem eu falava com meu marido sobre isso, né? Eu falei para ele, amor, quem é que gostaria de estar no nosso lugar? Quem gostaria, de fato, de estar passando? As revelações do Eterno são extraordinárias, todos querem, mas quem quer passar o que nós temos passado, o tipo de perseguição que nós temos sofrido, não é? É importante que você tenha esse entendimento no seu espírito, em nome de Yeshua, não é? É muito importante. Eu quero ler com vocês o texto de Irmiarro, Jeremias 20, não é? Deixa eu pegar aqui, estou procurando aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se eu consigo encontrar o texto para passar para vocês. Irmiarro 20, versículo 7, não é? Olha só, enganaste-me, ó Senhor, enganaste-me, e eu fui enganado. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra de Hashem se me tornou um opróbrio, um ludíbrio todos os dias. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração fogo ardente, encerrado nos meus ossos, eu já desfaleço de sofrer e não posso mais, não é? Então, queridos, nós vamos ver Irmiarro tomar a mesma posição de Ov, no versículo 14, maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia que me deu a luz a minha mãe, maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, te nasceu um filho. Queridos, imaginam a profundidade de dor que Irmiarro se encontrava no capítulo 20, não é? Mas o Eterno nunca o deixou, nunca o abandonou, apesar dos seus intempéries emocionais diante de tudo que ele via, não é? Eu tenho aprendido muito com os profetas de Hashem sobre os seus posicionamentos, não é? Meu marido até ontem dizia, o que nós vamos fazer, querida? Nós vamos deixar de servi-lo para não sermos perseguidos? O que nós vamos fazer? A quem nós iremos? Depois ele orou e falou a mesma coisa para o Eterno, não é? Porque, queridos, é uma violência tão grande contra as nossas vidas, quando nos propomos a estar na beleza da santidade de Hashem, a fazer o que Ele quer e o que Ele deseja, não importa se você se esconder dentro de uma caverna para fazer isso, porque de lá um urso pode se levantar para te devorar, não é? Então é muito importante que nós saibamos
O homem pérfido abomina, é uma abominação a Hashem, mas o seu conselho está com os íntegros. O Eterno sempre vai trazer o conselho dele sobre as nossas vidas, seja qual for a situação, e a sua integridade nos guardará e o seu poder nos restaurará. A história de Irmiarro não termina aí, vocês sabem, não é? Esse aí é só o capítulo 20, não é? Você sabe que o Irmiarro teve muitos capítulos pela frente na vida dele. E que nós possamos também, queridos, saber para quem nós iremos. Como Irmiarro diz: se eu pensar em deixar o Senhor, os meus ossos se apodrecem dentro da minha carne. E é assim que nós temos de tomar o mesmo posicionamento, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Se nós amamos o nosso Pai, por Ele nós viveremos. Vamos orar? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Nos ajude, Pai, a vermos os Teus conselhos continuamente diante de nós. Livra os nossos olhos de verem o mal, livra-nos, Pai, nunca nos falte o que comer, o que vestir, o que beber, nunca falte um teto sobre a nossa cabeça e uma proteção em nossos espíritos, Pai, para nos guardar preservados no dia mau e que os nossos olhos jamais se voltem contra Ti. Hashem, tenha piedade do Teu povo, estende sobre eles a Tua boa mão, livra-os de serem cúmplices das obras mortas das trevas e que nós possamos, ó Hashem, estar diante do Senhor em espírito e em verdade para Te servir, para Te honrar, para fazer o Teu nome grande sobre a terra. Nos guarde, Pai, nos livra de toda sorte de mal. É o que nós Te suplicamos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.